Olá, vamos dar uma olhada hoje numa crítica bem provocadora à ideia de democracia. Tudo baseado na obra Contra a Democracia. É uma daquelas perspectivas que chegam para desafiar o que a gente costuma pensar sobre o assunto, sabe? E olha, já começamos com a tese central do texto, sem rodeios. A fonte defende que a democracia não é um ideal eterno, que sempre existiu, mas sim um fenômeno histórico que está amarrado na economia de mercado. Nessa visão, o destino de uma coisa está completamente selado ao da outra. Então, para a gente conseguir entender esse argumento, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, essa afirmação que vai contra o senso comum. Depois, a relação que o texto propõe entre democracia e mercado. Em seguida, a gente vai desconstruir o mito da liberdade, analisar o papel dos direitos como concessões ou controles e, por fim, a ideia de um mundo sem mercados. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira parte da nossa análise vai focar justamente na premissa que é a base de tudo aqui e que, com certeza, vai contra a maré do pensamento moderno. E aqui está o pulo do gato. A fonte não enxerga a democracia e o capitalismo como forças opostas. Muito pelo contrário. O argumento é que eles são, na verdade, duas faces da mesma moeda. A democracia seria a estrutura política perfeita e essencial para o funcionamento do que o texto chama de sociedade mercantil generalizada. Ou seja, uma sociedade onde tudo, inclusive a nossa capacidade de trabalhar, vira uma mercadoria para ser comprada e vendida. Certo. Agora, como é que a fonte constrói essa ligação? A gente vai avançar para ver isso em detalhe. Esta sessão vai explorar a conexão histórica profunda que o autor propõe entre o sistema democrático e a troca de mercadorias. O interessante neste slide é como ele desenha esse argumento histórico. A fonte alega que a democracia sempre andou de mãos dadas com o comércio. Lá na antiguidade, quando o comércio era algo secundário, a democracia também era rara. Mas com a ascensão do capitalismo, onde tudo vira mercadoria, a democracia se torna a forma de governo padrão. E a conclusão lógica, segundo o autor, é que se o mercado um dia acabar, a democracia vai junto com ele. Então, qual é a definição de democracia para essa fonte? Bem, não é só uma forma de governo. É visto como todo um mecanismo social, um modo de vida de uma sociedade baseada no mercado. É o sistema que pega indivíduos que vivem isolados pela competição econômica e une todo mundo sob uma identidade de cidadãos, em comunidades fictícias, tipo a nação, a pátria ou um partido político. E para quê? Para manter a estabilidade que o capital precisa para continuar se acumulando. Isso nos leva direto para o coração da crítica. Agora, a gente vai desconstruir os pilares que são considerados sagrados no pensamento democrático, começando por aquele lema famoso: liberdade, igualdade e fraternidade. Puxa, essa citação é bem forte, né? A fonte basicamente diz que esses valores tão bonitos são, na verdade, a expressão idealizada do que chama de escravidão assalariada. Aquela ideia de que quem trabalha é, na prática, forçado a vender seu tempo e energia para sobreviver. E para o autor, essa relação toda só se mantém por causa do poder do Estado, que ele chega a chamar de terrorismo de Estado. E este slide aqui é brilhante para mostrar a contradição central. No mundo do mercado, como cidadão consumidor, o indivíduo é retratado como livre, igual aos outros, dono de si. Mas quando a gente olha para o local de trabalho, para a realidade do produtor, o cenário é de subordinação, exploração e falta de posse. Para a fonte, a democracia opera nesse mundo da coluna A para disfarçar, para mascarar a realidade dura da coluna B. E aprofundando essa reinterpretação de liberdade, o texto argumenta de uma forma bem cínica. A liberdade do trabalhador é, na verdade, uma ausência. É a liberdade de não ter terra, não ter ferramentas, não ter nenhum meio para se sustentar. E essa falta de opção é o que o força economicamente a vender a única coisa que lhe resta: a sua força de trabalho. Isso nos leva a uma questão fundamental sobre os direitos. Poxa, se a liberdade é, na verdade, uma forma de coação, então qual é a verdadeira função dos direitos que foram conquistados dentro desse sistema? A fonte apresenta uma lógica que funciona em 3 passos. Primeiro, os direitos são dados ao indivíduo enquanto cidadão vendedor, não para a classe trabalhadora como um todo. Segundo, isso serve para canalizar o conflito para dentro de formas legais, que não ameaçam o sistema. E terceiro, qualquer coisa que saia dessa caixinha, fora das regras, é logo taxada de ilegal, o que justifica a repressão pelo Estado, tudo em nome da lei e da democracia. O direito de greve, por exemplo, é visto como um caso perfeito disso. Para a fonte, quando a greve se tornou legal, não foi para fortalecer quem trabalha, mas sim para domesticar o movimento. A greve vira um procedimento formal, quase um ritual, para negociar o preço do trabalho, mas sem nunca questionar a existência dessa relação de compra e venda. E isso levanta uma pergunta que não quer calar. Se os direitos servem para conter o conflito,
O que acontece quando a contenção falha? O que rola quando uma greve se torna selvagem, como diz a fonte, e se torna um perigo real para o sistema? A resposta, segundo o texto, é a aplicação da força total do Estado. A ação é criminalizada e a repressão que vem em seguida não é vista como uma falha do sistema democrático, mas sim como sua consequência lógica. É o sistema se autoprotegendo, é a democracia sendo aplicada em sua plenitude. Com isso, a gente chega na seção final, que vai apresentar a conclusão radical para onde todo esse argumento estava nos levando o tempo todo. E aqui vem o arremate do argumento. Para a fonte, lutar por mais democracia ou uma democracia de verdade é um erro, porque o problema não seria a democracia em si, mas o sistema que ela ajuda a sustentar. Se a democracia é a forma política do mercado, então para superar o mercado, seria preciso superar a democracia junto com ele. E essa citação final resume a visão, digamos, utópica da fonte. A abolição da mercadoria e da democracia abriria o caminho para o que o autor chama de uma verdadeira comunidade humana. Uma sociedade finalmente livre das divisões e da exploração. E a gente termina com uma pergunta para a reflexão. Se a gente aceitar a premissa do texto, nem que seja só por um minuto, a questão que fica é: se o mercado, que é a base de tudo isso, for removido, o que substituiria a democracia? O texto não oferece uma resposta pronta, mas deixa essa questão fundamental no ar para a gente pensar.